Oi, gente, eu sou o Pedro. E esses dias a minha amiga tava em casa e ela não pôde ir no meu aniversário esse ano, né? Então ela me soltou uma pergunta que eu fiquei pensando sobre. Na hora eu respondi, mas eu fiquei ainda pensativo sobre, porque eu acho que a minha resposta foi até que boa. A pergunta era a seguinte: o que eu quero deixar nos meus 21 anos e o que eu quero levar para os meus 22? É uma ótima pergunta. Não sei se eu tiro o óculos. Bom, é uma ótima pergunta. E a minha resposta naquele curto prazo foi a seguinte: o que eu quero deixar nos 21? Eu gostaria de deixar a minha. Eu não lembro se eu usei o termo boca abertice, mas provavelmente foi algo do tipo, no sentido de. Sabe aquela pessoa que vai lá e faz e acontece e conversa e tipo, eu quero fazer isso, eu vou ir atrás? Meio que o oposto disso, sabe? Eu acho que agora eu tô deixando de ser assim bastante, mas eu sempre tive essa coisa de medo de tentar algo novo, de, enfim, seguir algum sonho, alguma coisa, e isso eu definitivamente quero deixar no passado. E o que eu decidi que eu quero levar para os meus 22 é a minha curiosidade, essa minha insaciedade de eu quero sempre conhecer mais, eu quero sempre entender como as coisas funcionam, e se alguém me pede para fazer alguma coisa e eu não sei como fazer aquela coisa, eu vou atrás, eu aprendo a fazer. E isso é uma coisa que eu acredito que é muito intrínseca minha, mas ainda assim eu quero manter ela viva o máximo possível, porque eu acho que é uma parte fundamental de mim, sabe? E aí eu fiquei pensando sobre o quanto eu gosto de mim, sabe? O quanto eu tenho coisas, o quanto eu tenho características que agregam, o quanto eu tenho características que são valiosas. É claro, eu tenho defeitos, todo mundo tem, inclusive os meus defeitos me assombram em muitos momentos. Às vezes eu vou dormir e eu fico pensando em coisas que eu falei, coisas que eu fiz, e a forma que eu ajo, e vezes que as pessoas me chamaram a atenção. Mas esse vídeo não é sobre isso. Esse vídeo é justamente um resgate à pessoa. Um resgate à pessoa que eu sou, a esse lado de mim, esse lado meu, a esse meu lado que é agradável e que é essencial para quem eu sou hoje. Não sei bem por onde começar a explicar tudo isso, mas eu sinto que. Aliás, não é uma questão de eu sinto que. É uma coisa que as pessoas já me disseram. Eu sou uma pessoa talentosa. Não, é estranho falar isso, eu não consigo. Mas as pessoas costumam me elogiar bastante em. Ah, tudo que tu faz bem. E eu não acho que seja isso. Até porque eu acredito que eu não sou bom em muitas coisas. Na maioria das coisas, na verdade. Eu duvido muito das minhas habilidades. Mas tem uma coisa que eu admiro em mim, que é o dar o meu melhor. Eu não consigo fazer meia boca, eu não consigo não dar o meu 100% no que eu tô fazendo, entende? Então, tu é bom em tal matéria, em tal matéria, em tal matéria. Mas é que assim, claro, pegando como exemplo o último curso que eu fiz, não a física, porque a física eu sempre, olha, eu dava meu 0%. Claro, enfim, várias questões, mas eu digo, eu tô num ambiente que eu gosto, num ambiente que eu escolhi, tá? Num ambiente que eu me sinto confortável. Eu não enxergo nenhuma outra opção a não ser dar o meu máximo. Ou seja, eu valorizo aquele lugar que eu tô, aquela oportunidade que eu tenho. E isso é uma coisa que eu acho que é muito importante. E eu aprendi a valorizar, por exemplo, o meu curso de biblioteconomia e o meu estágio em biblioteconomia, justamente porque eu estive num curso que eu não queria estar. Não que eu não queria estar, eu queria muito estar. E era meu sonho estar, e aí eu tava e não era, entendeu? Não era a coisa certa. Pelo menos não no momento. E isso me destruiu muito, sabe? Então depois que tu passa por isso e tu vai pra outro lugar
onde tu deveria estar, tu sente que tu não pode fazer as coisas de qualquer jeito, sabe? Tu valoriza muito mais aquilo porque tu sabe que tu poderia não ter, entendeu? Eu não sei, E eu acho que essa dedicação não é só por causa disso, mas também vem disso, sabe? Eu evolui bastante nesses últimos anos e uma das minhas evoluções foi aprender a valorizar mais as coisas e as pessoas e as oportunidades e, enfim, eu sinto que hoje eu tenho alguma oportunidade e eu pego ela, sabe? Tipo, eu comecei recentemente, eu abri o meu ateliê de cadernos artesanais e eu sinto que isso foi uma boa jogada porque no momento mais ou menos eu tô desempregado. Eu tô quase assinando o meu contrato de estágio. Então, tecnicamente, eu ainda tô desempregado. Eu tô sem estágio, eu tô sem bolsa, eu tô sem nada. E a minha ideia era fazer esses cadernos artesanais como uma renda extra. Eu não ia abrir para encomendas, eu ia só fazer eles e vender o que eu tinha disponível. Só que eu pensei, cara, eu tô aqui, eu sei fazer. E se a pessoa pagar o valor devido, se eu souber cobrar, eu consigo comprar os materiais, fazer eles, entregar e eu ainda vou ter um certo lucro. Ou seja, eu peguei essa oportunidade de eu sei fazer, eu aprendi a fazer no meu curso e eu estou usando ela agora. Se eu vou seguir, entendeu? Eu acho que essa ideia de conseguir tentar, mesmo que possa dar errado de alguma forma, é uma coisa que eu não tinha antes. Eu tinha muito medo de errar. Eu ainda tenho muito medo de errar, mas era um medo de errar que me impossibilitava de começar qualquer coisa, porque se eu falhasse, a minha vida ia acabar. Só que assim, se não der certo o ateliê, eu fecho a conta do Instagram, eu paro de abrir para encomenda, eu fecho para encomenda, né? Enfim, eu paro de aceitar encomendas e eu deixo guardados os materiais para outro dia que eu precisar, para outro dia que eu quiser usar, mesmo que seja fazer pra mim mesmo, como presente pra minha família, entendeu? Então eu acho que é uma coisa assim que eu consegui com essa maturidade, com experiências da vida mesmo, de entender que tu tem uma oportunidade, tu agarra. Pode ser que não dê nada, mas se é uma oportunidade, no próprio nome já diz, é uma oportunidade, então agarra essa oportunidade, faz alguma coisa dela, sabe? E eu acho que isso tem muito a ver com a pessoa que eu quero ser daqui pra frente. É uma pessoa eloquente, bem posta, sabe? No sentido de saber me colocar no lugar em que eu quero estar. Não, tipo, saber me colocar no meu lugar. É estar no lugar que eu quero estar. E ter a postura certa nesse lugar. Ter uma postura de quem deveria estar naquele lugar e quem deve estar naquele lugar e que vai permanecer naquele lugar até que pense o contrário. Então, eu acho que, eu não sei, eu mudei de medicação, talvez eu esteja um pouco delírios. Mas eu não acho que seja delírio, porque eu acho que faz sentido, eu acho que faz todo sentido. Eu vou só precisar apagar alguns vídeos, porque eu tô com pouco espaço, só um momento. Por isso, voltei. Apaguei alguns vídeos e agora não tá nem aparecendo o meu limite de tempo, então provavelmente eu apaguei. Provavelmente apaguei uns bons gigas. Tá. Enfim, aí toda essa questão de idade, eu já queria trazer algum vídeo no canal referente a isso, porque um dos meus primeiros vídeos foi tipo Early 20s Crisis and what I've learned at 20. Something like that. Ou seja, crise dos 20 e poucos e o que eu aprendi durante os meus 20 anos de idade. E, eu tenho 22 agora e eu mudei muito. Tipo, claro, todo mundo muda muito nessa idade, mas as pessoas costumam comentar sobre essas mudanças com uma certa frequência. Então, na verdade, isso é algo que me deixa muito feliz, porque não é que eu não goste de quem eu era, mas essa mudança constante, sabe, já dizia o grande filósofo Raul Seixas, né? Então, eu sinto que mudar é algo bom,
E isso é o oposto do que eu achava antes, porque pra mim mudar, pra mim mudanças, enfim, era sempre algo muito ruim. Não necessariamente muito ruim, é claro que eu não queria ser um adolescente depressivo pra sempre, eu não queria ser um fracassado pra sempre. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria mudar o jeito que eu pensava. E eu era bem ignorante, assim, sobre muita coisa. E hoje eu sinto que eu tenho a mente muito mais aberta pra tudo, sabe? Não é no sentido de, antes eu era homofóbico, sei lá. Tipo, não é esse sentido de mente fechada, mas é no sentido de hoje eu pilho muita coisa, sabe? Tipo, eu sou bem parceiro, assim. E tentar experiências novas, tentar coisas novas. Eu acho que são sempre ideias muito válidas. E, claro, não fazer merda, né? Mas eu digo coisas novas no geral, assim, tipo, ir num lugar que eu nunca fui, provar alguma coisa que eu nunca provei, assistir algum tipo de filme, sabe? E eu vejo isso em coisas pequenas, por exemplo. Recentemente eu tenho tentado novos tipos de jogos, especialmente jogos de terror e terror psicológico, que são coisas que anos atrás, eu nunca nem chegaria perto, porque eu sou extremamente medroso. Inclusive, eu não durmo se eu faço algo assim. Mas eu fiquei pensando, cara, eu já tô grandinho, né? Vamos tentar, vamos ver. É algo diferente, talvez eu goste. E, de fato, eu publiquei aqui no canal uma gameplay, suposta gameplay, não sei, era só eu olhando pra tela sem reação nenhuma praticamente, mas enfim. Eu joguei aquele jogo Milk Inside a Bag of Milk, Inside a Bag of Milk. E ele tecnicamente é um terror psicológico. Na verdade, tecnicamente não, porque eu fiquei bem arrepiadinho com aquela trilha sonora. E aí eu fui atrás do 2 desse jogo e de outros romances visuais na mesma pegada de terror psicológico. E eu acho que realmente é algo que eu acho interessante. Então, essa ideia de tentar algo que tu sempre dizia, tipo, nossa, eu odeio isso aqui me faz mal, isso aqui eu nunca. Ah, sabe? Eu acho que chega um momento que a gente quer mudança. E eu acho que isso também de alguma forma tem a ver com maturidade. Eu não consegui formular 100% meu pensamento, mas eu acho que tu ter a mente aberta para novas experiências tem a ver com maturidade, porque significa que de alguma forma tu tem a maturidade emocional suficiente para lidar caso aquilo dê errado, caso aquilo acabe do jeito que tu achou que ia acabar, no caso de um jeito ruim. Então, por exemplo, eu acho que vai dar merda se eu jogar um jogo de terror. Porque. Por quê? Porque eu sei que eu provavelmente não vou conseguir dormir direito, ou talvez me dê alguma paranoia. Essa era a minha hipótese inicial. Agora, joguei o jogo. O jogo era Hazy Mind. Eu fiquei um pouco cagado? Um pouquinho. Eu fiquei um pouco paranoico? Um pouquinho. Mas não foi do jeito que eu achei que fosse ser e eu consegui dormir. E se fosse do jeito que eu achei que fosse, se fosse horrível, se eu não fosse conseguir dormir, entrar numa paranoia louca, eu ia ter a inteligência emocional suficiente pra lidar com isso. De tipo assim, tá, eu tentei, agora eu sei que não dá certo, agora eu tenho certeza, eu não vou mais jogar jogos assim porque vai me fazer mal. Show. Só que a ideia de tentar algo e dar relativamente certo, ou pelo menos não dar errado, é muito gratificante. Então te dá vontade de tentar coisas novas, sabe? Outra experiência muito interessante que eu tive esses tempos. Esse mês ainda. Eu tava tentando instalar o PHL no meu Linux. O PHL é o Personal Home Library, que é um software de automação de bibliotecas. Ou seja, eu teria no meu computador um software onde eu posso organizar a minha estante de livros como se fosse uma biblioteca. Então, tipo, eu posso ter os códigos dos livros, ali tem o autor, tem sinopse, tem descrição, blá 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 blá. Posso botar com quem que tá emprestado pra eu não me perder. Enfim. E eu tive problemas com a instalação. Eu contatei a equipe de suporte do criador
E ninguém menos que o próprio criador entrou em contato comigo. E ele ficou me mandando áudios, ele ficou me ajudando, na verdade, a instalar o sistema. E deu mais ou menos certo, porque eu consegui colocar as coisas no diretório correto. Mas eu ainda tô com problema de Apache, então eu não tá funcionando 100% ainda. Mas só o fato de eu ter conseguido chegar no criador do software e ele vir me ajudar pessoalmente a instalar no meu Linux já foi uma sensação, tipo, caraca, quem tem boca realmente vai a Roma, sabe? Tipo, quem tem boca esse pack vai a Urano. E foi algo muito louco pra mim, porque eu nunca fui bom de comunicação. Então, o fato de que hoje em dia eu consigo simplesmente mandar um e-mail pra alguém e tipo, pô, me ajuda aqui. Eu não tô conseguindo, não tá dando certo. E eu acho que isso é uma habilidade que eu tenho hoje e que, claro, eu desenvolvi saindo um pouco da tela e vivendo a vida real. E, enfim, eu acho que tem muita coisa que a gente às vezes acaba não dando o devido valor, mas aí acontece algo e a gente pensa, tipo, pô, eu fiz isso, né? Tipo, caramba, eu mudei. E ultimamente eu tenho tido várias dessas experiências. O próprio fato de eu ter aberto o ateliê já foi algo que, quando eu penso demais, me impressiona, porque eu sempre fui o tipo de pessoa que tem uma ideia e fica enrolando, enrolando, enrolando. O meu próprio canal, eu fiquei enrolando pelo menos 2 anos pra abrir, pra começar a postar vídeo, entendeu? E, na verdade, sendo bem honesto, desde que eu tenho uns 11 anos de idade, eu queria ter um canal no YouTube. Eu assistia muito Authentic Games, eu assistia... Sei lá, eu via vídeo de Minecraft, eu assistia muito Tasercraft. Eu assistia Kefra, enfim, alguns youtubers. E eu sempre quis ter um canal no YouTube. E eu fui realizar isso 2 anos atrás, sabe? Então é algo que eu sempre demorei muito pra começar a fazer as coisas que eu queria fazer. E eu percebi esse mês que eu pensei, porra, foda-se, eu vou vender meus cadernos. E na mesma semana eu já tinha criado o Instagram, já tinha feito algumas divulgações. E foi algo que deu certo, porque eu já tenho algumas encomendas tô trabalhando em algumas delas. E então, eu não sei, eu acho que essa sensação de crescer e de mudar aos poucos e ser uma nova pessoa, ser cada dia uma versão melhor de si mesmo, é muito gratificante. E é essa sensação que eu quero levar não só para meus 22, meus 23, 24, 25, 26, até o dia que eu não estiver mais aqui, porque eu acho que a vida é muito sobre isso, sobre tu estar em constante evolução, sobre saber compartilhar com as pessoas o que tu tá pensando, saber pedir ajuda, entender que a mudança é um processo natural, entender que a autocrítica deve ser feita e que críticas, por mais difíceis que sejam, de ouvir elas, é preciso ouvir essas críticas. Então eu também tenho postado bastante no meu Substack. E muito do que eu posto são críticas à classe média, que é a classe que eu nasci e cresci. Então eu venho criticando muita coisa que me envolve. Então eu acho que isso é um processo também muito importante, assim, que eu me acostumei a fazer esse de autocrítica, porque quando eu vejo que eu tô indo contra algum princípio que eu bato o pé, que eu acredito, eu acho que é importante eu parar e pensar, tipo, tá, eu estou indo contra esse meu suposto princípio porque eu não acredito nele, ou porque é algo que me foi enraizado em algum momento e eu preciso desconstruir. Então, todo esse processo cognitivo, toda essa autoanálise, eu acho que também faz parte daquilo que eu falei mais cedo, da questão da persona, não persona, da personalidade, da característica de alguém que é curioso, que é crítico, que vai atrás. E isso definitivamente é algo que eu quero seguir sendo e fazendo. E, enfim, eu acho que quando a gente começa a olhar para si mesmo com mais compaixão e sabendo que a gente é humano, tão humano quanto qualquer outra pessoa que a gente defende quando erra, é muito mais fácil lidar com os próximos erros e
lidar também com os próximos acertos, porque às vezes a gente acerta e pensa, tipo, ah, poxa, foi um deslize, sabe? Eu costumo errar sempre, então esse acerto, acontece. Não foi grande coisa. Mas sim, foi grande coisa, porque quando tu erra é uma grande coisa e quando tu acerta não, sabe? E eu acho que é isso, é valorizar a si mesmo, valorizar as oportunidades, valorizar as pessoas que tu ama, as pessoas que te amam, as pessoas que estão sempre aqui do teu lado, estão sempre quando tu precisa. E eu acho que isso é muito importante, porque se a gente quer ser uma mudança no mundo, a gente tem que ter compaixão com nós mesmos, com os outros, e a gente tem que ser agentes do amor e da compaixão e do respeito e, enfim, advogar pelas minorias, advogar por quem sofre, também envolve sentir amor, sentir empatia, sentir o que é humano, sabe? E sentir a parte boa do que é humano, porque o que é ruim da humanidade a gente já vê o tempo todo no jornal, a gente já vê o tempo todo em vários lugares, infelizmente. Mas quando a gente é esse agente a gente é esse agente, quando nós somos esses agentes do amor e da compaixão, o mundo se torna outro. E é essa pessoa que eu quero ser e que eu acho que eu já tô me tornando, felizmente. E, enfim, não vou me estender muito porque eu acho que eu já tô me repetindo de alguma forma, mas eu agradeço quem assistiu até aqui. E se quiserem se inscrever, não sou contra. Se quiserem dar um like, enfim, comentar o que vocês pensam sobre, o que vocês querem deixar na idade, enfim, e passar pro próximo ano. Não sei quando que vocês fazem aniversário, mas, enfim, quando fizerem aniversário, se quiserem pensar sobre isso, eu convido vocês a pensar sobre isso e a comentar caso já tenha passado o aniversário. Enfim, vocês entenderam. Obrigada por assistirem e até mais.